Fala meu povo, hoje terça-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Já começo esse vídeo pedindo desculpa para vocês por ontem não ter conseguido postar, como eu expliquei na aba de comunidades. Tive um imprevisto bem sério, fiz até o vídeo, mas não consegui postar. Então hoje vai sair dois vídeos aqui no canal para recompensar vocês, esse e mais um que deve sair daqui a pouco também com muita informação bacana. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a maior venda da história do Bahia. Vamos trazer detalhes, hoje foi anunciado, né? Hoje foi revelada essa venda do Juan Chaves. Vou explicar e vou trazer detalhes dessa situação para vocês e também do zagueiro Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem o seu destino, ou tem o seu futuro praticamente já decidido. Vamos trazer detalhes e conversar a respeito dessa situação aqui com vocês. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva aqui para ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos. Falta menos de 900 pessoas para isso, então eu conto muito com o teu apoio, clicando no botão de gostei e de se inscrever também, tá bom? Já vamos começar esse vídeo, meu povo, para a gente não perder tempo falando sobre a maior venda da história do clube. Juan Chaves, lateral esquerdo equatoriano, né, de 22 anos, que a gente já conversou aqui diversas vezes no canal, chegou com a maior compra do clube naquela época, em 2023, por 18 milhões de reais. Teve problemas com a timidez que ele tinha dentro do vestiário, não conseguia falar muito bem a língua, não conseguia entender muito bem as preleções do Renato Paiva em português, teve diversos problemas também dentro do campo, não rendeu aquilo que o esperado. Foi uma contratação que frustrou quase que todo mundo, assim, até ele pessoalmente, eu acredito também, e quanto a nós torcedores. Foi emprestado por diversas vezes, duas vezes na verdade, para o Lens da França e para o Independente Del Valle, o último, né, o Lens da França, onde ele acabou sendo vendido, né? Ele tinha uma obrigação de compra caso ele atingisse a meta, e a meta foi atingida, e a meta era a permanência do clube francês na primeira divisão. Uma meta bem tranquila, né, de aspas assim, de conseguir ser alcançada. Não era número de partidas, o Chaves não disputou muitos jogos por conta de uma lesão que ele sofreu recentemente, ele ficou tempo parado, ele perdeu algumas partidas também, porém a meta foi tranquila, era somente a permanência do clube francês na primeira divisão, coisa bem alcançável pela situação na tabela, né, até quando ele chegou e quando o campeonato se encerrou, e por isso o Lens vai exercer a obrigação de compra do que tem sobre o Juan Chaves, né, com o Bahia, no valor fixado de 4,5 milhões de euros, o equivalente a 25 milhões de reais. Ou seja, o Bahia vai fazer a sua maior venda da história do clube, de um jogador que não conseguiu render. São coisas que o Grupo City nos fornece, assim, nos ajuda, porque eu duvido muito que se não fosse o aporte, se não fosse esse investimento por trás, o Bahia teria condições de trazer o Juan Chaves e conseguir lucrar com esse jogador, mesmo sem ele ter conseguido render tão bem aqui. Ou seja, novos tempos, nova era. O Bahia até fez uma venda, né, no passado com o Anderson Talisca, com valores semelhantes ao do Juan Chaves, 4,75 milhões de euros, segundo o site Transfer Market. Porém, se a gente fizer as correções, né, do que o euro valia naquela época em real, não chega ao valor de 25 milhões. Portanto, o Juan Chaves é a maior venda da história do clube do Bahia. Um jogador que chegou com a expectativa, como eu falei no início, muito grande, muito alta, de quase todo mundo, até dele pessoalmente também, em poder jogar e continuar também atuando pela seleção equatoriana. Não conseguiu render o esperado, o Bahia vivendo um momento muito ruim. Assim, tudo conspirou negativamente naquele primeiro semestre, as atuações, os resultados, as atuações individuais também dos jogadores, do Juan Chaves, que era um atleta em desenvolvimento, que precisava ter sequência e precisava também crescer, né, dentro da sua carreira, precisava ter sequência, e isso ele não conseguiu aqui, mesmo com as atuações ruins. Depois foi emprestado ao Independente Del Valle, conseguiu se recuperar emocionalmente. O Chaves estava muito mal, assim, em termos de vestiário, era um jogador muito tímido, muito sozinho, muito calado, ele não conseguia entender a língua, não conseguia falar também, assim, não conseguia se comunicar bem com os companheiros, e era muito tímido, né? Tinha essa questão também, era muito tímido dentro do vestiário, e por conta de tudo isso, todos os fatores, o Bahia decidiu emprestar, muito acertado, porque o Bahia precisava também preservar aquilo que foi investido. O Bahia investiu 18 milhões no Juan Chaves. De alguma maneira, o clube precisava ter um retorno sobre aquele investimento, mesmo que fosse pela não utilização mais do Juan Chaves com a camisa do Bahia, e isso o time fez muito bem, prestando novamente ao Independente Del Valle, para ele ter um tempo, por exemplo, assim, meia temporada, para ele tentar colocar a cabeça no lugar, recuperar o seu bom futebol, recuperar a confiança, para depois de tomar um voo mais alto, como foi, né, para o Lens da França, uma liga europeia, uma das principais ligas europeias, para ele poder jogar, para ele poder ter sequência. Infelizmente teve a lesão que ele sofreu e não conseguiu ter mais jogos, mas mesmo assim acabou sendo adquirido de forma definitiva pelo Lens da França, e isso deve ser anunciado muito em breve, e o Juan Chaves vai ser confirmado como a maior venda da história do clube do Bahia. Tá, meu povo? Quero que vocês comentem aqui embaixo, né, o que é que vocês acham dessa saída do Chaves, dessa venda. Achei muito bom pelo valor, o Bahia conseguiu ainda lucrar com o atleta, um valor até interessante. Comenta aqui embaixo para saber a opinião de vocês.
Bom, meu povo, agora quando a gente fala sobre o Juan Chaves, automaticamente a gente também lembra do Vitor Hugo. É outro atleta que eu já gravei aqui um vídeo, 2 vídeos falando, que está emprestado ao futebol europeu. Ele está emprestado ao Panathinaikos da Grécia, tem 33 anos, foi cedido pelo Bahia no começo do ano, de 2024, chegou lá no meio da temporada do futebol europeu e disputou apenas 10 jogos com o clube grego. Diferentemente do Juan Chaves, onde a meta era a permanência do clube na primeira divisão, do Linz na primeira divisão, o Panathinaikos, que tem uma realidade muito diferente no cenário nacional do que tem o Linz na França, é um clube muito grande lá na Grécia, vencedor de títulos e do campeonato grego e tudo mais. A meta do Vitor Hugo era a quantidade de jogos. É um atleta que já tem 33 anos, então não tem uma perspectiva de futuro dentro do futebol europeu. Ele já teve uma passagem de muito sucesso pela Turquia e em outros lugares também, na Fiorentina, não com muito sucesso, mas enfim, já atuou pela Fiorentina. Uma passagem de muito sucesso dentro do futebol brasileiro aqui no Palmeiras. Era um atleta que precisaria se provar lá dentro do futebol europeu. E por conta disso, a meta do Vitor Hugo era atuar em pelo menos 10 jogos com o clube grego por mais de 45 minutos. Os 10 jogos até foi atingido. O Vitor Hugo disputou 10 partidas com a camisa do Panathinaikos. Porém, ele tinha que atuar nessas 10 partidas pelo menos por 45 minutos. Mas ele atuou, conseguiu juntar esses números em apenas 8 partidas. Somente em 8 partidas, ele conseguiu atingir essa meta, esse objetivo de atuar por pelo menos 45 minutos. E por conta disso, a cláusula, a obrigação de compra que o clube tinha em contrato, ela não foi acionada e aí ficaria a mercê do clube grego, do Panathinaikos, adquirir ou não o Vitor Hugo em definitivo, pelo que tudo indica, segundo também um portal grego que cobre o Panathinaikos. Isso não deve acontecer e o Vitor Hugo não deve ser adquirido de forma definitiva, voltando assim ao Bahia, ao seu clube de origem, o clube que ele pertence, o Esquadrão de Aço. Uma volta que chega provavelmente para o segundo semestre. O Vitor Hugo vai chegar para reforçar essa equipe, vai depender do jogador e do clube, obviamente, se ele vai querer permanecer aqui ou não. Lembrando que o Vitor Hugo postou recentemente uma foto sendo campeão em uma competição grega, se não me engano foi a Copa da Grécia, e o Iago Felipe comentou, pedindo para ele voltar ao Bahia para ser campeão e tudo mais. Provavelmente ele estava se falando da Copa do Nordeste, coisa que não deve acontecer. Aí agora resta o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para o Vitor Hugo ser campeão, porque segundo o Iago era para ser campeão aqui no Bahia também. E é isso, eu acho que ele deve voltar, acho que ele deve integrar essa equipe no segundo semestre, deve reforçar, deve fazer parte do grupo. É uma volta importante porque a gente ganha mais uma opção para aquele setor, por mais que o Vitor Hugo, quando saiu daqui, não deixou boas impressões, não teve um bom ano de 2023, essa é a verdade. O ano do Bahia, nesse momento, até aqui é muito bom, sólido defensivamente. Eu acho que ele vai chegar em um outro contexto, em um outro momento, com uma outra ideia de jogo, obviamente com o Rogério Ceni, começando um trabalho de início e tendo as ideias propositivas e tudo mais, diferente do que foi o ano passado. Eu acho que por conta disso o Vitor Hugo pode se encaixar melhor aqui do que quando ele chegou no ano passado. Então, por conta disso, eu quero primeiro esperar para ver o Vitor Hugo atuando, para depois dar uma opinião a respeito dessa volta ou não. Eu acho importante porque a gente ganha mais um setor, ou mais uma opção naquele setor. A gente só tem um zagueiro canhoto atualmente no elenco, que é o Vitor Cuesta, que nem titular ele acabou perdendo a vaga para o Canu, que não é canhoto, mas enfim, que atua pelo lado esquerdo. E agora a gente deve ter a volta do Vitor Hugo, um zagueiro experiente, um zagueiro que já foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, que já teve passagens importantes também no futebol europeu, pela própria Turquia, e agora na Grécia teve essa passagem discreta, ou não um pouco discreta, pelo Panathinaikos. Inclusive eu trouxe aqui, quando eu falei do Vitor Hugo, que ele ficou um tempinho sem atuar e não tinha nenhuma explicação, porque ele não estava lesionado, era apenas opção técnica. Segundo esse mesmo portal grego que eu falei para vocês, ele não estava sendo relacionado, ele não estava indo para os jogos para não atingir essa cláusula de obrigação de compra, que era para atuar em mais de 10 jogos e por mais de 45 minutos. A cláusula, se eu não me engano, era de 1 milhão de euros, algo próximo a 5, 6 milhões de reais, que o clube grego teria que pagar ao Bahia para adquirir o jogador de forma definitiva. Como isso não aconteceu, ele está de volta após esse período de empréstimo. Ou seja, vamos ver, Tomara que o Vitor Hugo consiga desempenhar bem. Eu falei que era importante para ter mais uma opção. Tomara que seja uma opção de qualidade, que ele consiga agregar esse elenco, que ele consiga trazer ainda mais qualidade para o setor defensivo, que nesse momento vai muito bem. O Bahia não sofre gols. Sofreu pelo menos um gol nos últimos 6 jogos. Mesmo sendo eliminado para o CRB, o time não sofreu gol, não sofreu sustos. Teve uma partida muito consistente. Faltou ter mais volume, faltou, enfim, criar mais oportunidades e o time fazer o gol. E é isso, meu povo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa volta, tanto a volta do Vitor Hugo e a saída do Juan Chaves para o Linz da França. Valores falado aqui com vocês. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, que deve sair mais tarde aqui no canal. Não estranhe se eu estiver falando como se fosse segunda-feira. Afinal, o vídeo foi gravado ontem, mas eu não consegui postar e tô soltando hoje aqui pra vocês, tá bom? Tchau, valeu e até o próximo vídeo.